Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Isso aqui é Papo Político, o Sistema. É uma espécie de documentário que eu vou fazer, de estudo, para explicar como funciona o sistema e como que nós chegamos a esse ponto que nós estamos hoje aí, dessa ideologia de gênero, dessa questão de afrodescendente contra branco, europeus contra negros. Mais ou menos não é uma coisa tão longa, mas bem explicativo para chegar a esse ponto que o sistema se colocou de uma população querer sobrepor outra, mas a partir da era moderna, tá? Eu não vou voltar lá dos trópicos, da Grécia antiga, não. Vamos a partir da era moderna, praticamente na era da Revolução Industrial. Vou vir para cá através da. Praticamente. É lógico, vou pegar uma parte só da colonização brasileira, porque eu quero especificar o Brasil, tá? Só uma coisa da colonização brasileira, mas o resto praticamente da Revolução Industrial para cá, tá? É um documentário interessante e vou fazer ele em várias partes de no máximo 9 minutos e meio, para eu colocar em todas as minhas redes sociais, que é no máximo 9 minutos e 50 segundos, que dá para colocar no Kawaii, TikTok, que entra, né? Bom, vamos começar. Primeiro eu vou dar a entender, esse aqui é o primeiro vídeo, hoje é dia 26/9/2025. Esse aqui é o primeiro vídeo. É Papo Político, o Sistema. Vamos lá. Vamos começar aqui com vocês aqui explicando isso aqui. Eu fiz uma pergunta pro ChatGPT para me pegar a data certa, né, para orientar para vocês o que eu tô querendo dizer. A Inglaterra usou o ópio para viciar a China? Sim, aconteceu na história. Vou resumir. Aí está aqui, século XVIII ao século XX, através da campanha britânica das Índias Orientais, o ópio na Índia começou a vendê-lo na China, mesmo contra o rei chinês que usava, tá? O rei chinês usava, mesmo, se contrariou, mas usava. Esse objetivo era para equilibrar a balança comercial. Os ingleses compravam muito chá, seda e porcelana dos chineses, mas os chineses não queriam comprar produtos europeus. O ópio foi a moeda de troca que os britânicos encontraram. Como funcionou? O ópio, altamente viciante, milhares de chineses ficaram dependentes e a economia e a sociedade chinesa foram abaladas e o governo imperial, dinastia Qing, tentou proibir. Aí teve a primeira guerra do ópio, né? A China fiscalizou a primeira guerra de 1839 a 1842. Depois teve a segunda guerra. Aí a consequência: consumo de ópio devastou a população chinesa. A China perdeu a soberania, sofreu tratados de desigualdades e entrou em chamada século de humilhações. Bom, aí eu fiz outra pergunta. Os europeus usavam aguardente para viciar os índios no Brasil? É só para a gente ver onde eu quero chegar. Sim, isso aconteceu também no Brasil colônia. Durante a colonização, os portugueses usavam cachaça, aguardente de cana, foi amplamente utilizada como um instrumento de troca com os povos indígenas. Os colonizadores davam a bebida em troca de trabalho, informações, terras, serviços, guerras ou mercadorias como alimentos e animais. Bom, vou voltar aqui para continuar aqui. O que eu quero dizer para você é que a humanidade ela sempre procurou dominar um ao outro com alguma coisa de troca. E dominar os povos, às vezes com vício, usando substâncias toxicantes, foi uma maneira de fazer com que a população ficasse à mercê de um sistema maior, que é no globalismo e os progressistas. O maior intuito de dominação é as elites altas, principalmente, que nem eu falei, os globalistas e os progressistas que vêm muito antes do marxismo. O marxismo foi introduzido numa época
em que tanto os progressistas, ou a burguesia, como você queira dizer, as grandes indústrias, exploravam os seus trabalhadores. E o marxismo, o comunismo naquele momento, dentro da fábrica, ele se encaixou muito bem. Porque a visão de Karl Marx dentro da empresa, que todos são iguais. Dentro de uma empresa, por mais que às vezes a pessoa é um gerente, é uma coisa, mas são iguais por quê? Porque são assalariados, são explorados, você tem um patrão que é egoísta, e naquele momento, na empresa, na indústria, funcionou muito bem a criada o sindicato, as empresas, os sindicatos operários e as greves, as revoluções sindicais. Funcionou muito bem nesse caso. Mas quando Petron, eu não lembro agora o nome de quem que é, mas é só para resumir. Quando Karl Marx se uniu a um outro amparo na Rússia que teve a ideia de tirar da fábrica a ideia desse comunismo, dessa união sindical, dessa união dos operários e trazer para a sociedade, foi que começou a ter o problema e tornou-se o comunismo socialismo. É para resumir, para vocês entenderem. Foi nesse momento aí, Petrone, agora me lembro agora, mas tudo bem. Foi nesse momento que as coisas começaram a sair um pouco da linha. O que acontece? O sistema, os governantes que querem explorar a população sempre usaram essas artimanhas para a dominação da população. E a ideia, sempre no começo, quando se tirou da fábrica o comunismo, no caso o operário, a ideia do sindicato operário, e trouxe para a sociedade, você trouxe a ideia de você manter uma população comuna, toda iguais, e trazendo essa palavra só de social, tudo pelo social, socialismo, que traz tudo a igualdade. Quando trouxe essa ideia, você trouxe aquela ideia, o sistema entendeu que não precisava só usar a questão toxicante para dominar as massas, mas você pode dominar através da ideologia. Dessa ideologia de divisão de classe e de uma classe única, pondo na mente das pessoas no princípio a ditadura do proletariado. A ideia do proletariado explorado, ele foi se desenvolvido por esse globalista, usou, no começo sofreram muito as empresas mercantis, o mercantilismo sofreu muito, transformando depois o capitalismo também sofreu muito nesse momento, aonde eles tiveram essa ideia, os globalistas, as grandes indústrias tiveram essa ideia de aproveitar do comunismo e socialismo para isso. Aonde a ideia da dominação da população, não só pela toxicação da população, mas pela uma ideologia de todos se sentirem iguais, como se fosse uma coisa fraternal, como se o socialismo ele trouxesse a igualdade plena, mas a gente sabemos que isso não é tão evidente assim, tá? Bom, essa é a primeira parte. Na segunda parte, vamos fazer o entendimento mais aprofundo quando as elites se aproveitaram do comunismo e socialismo, tá? Vamos para lá. Segunda parte.